Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia. O programa Saúde Você está só começando. E aí, está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem? A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Qual deve ser a postura dos estudantes próximo da avaliação? Aliar estudo com descanso é mesmo importante ou é melhor só estudar para garantir uma boa nota? Nessa edição ainda tem especialista falando sobre osteoporose e artrite reumatoide. Qual é a relação entre essas duas doenças e quais os sintomas e como é feito o diagnóstico? A gente te explica já já. Fica comigo que o Saúde Você está no ar. Bem-vindo ao Saúde Você, e a gente quer falar logo diretamente com os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que já está pertinho, está aí na porta, né? São 2 sábados no mês que vem, mês de novembro. Com certeza o ritmo de estudos nesse momento está bem intenso, os esforços para conseguir bons resultados também, né? Porque aquele tão sonhado curso superior pode ser conquistado de acordo com a nota desse exame. Mas você sabia que nem só de estudo se consegue uma boa nota? Pois é, segundo os especialistas, os candidatos também devem descansar, repousar, ter pausas para conseguir se dar bem no Enem. Você vai conferir agora todos os detalhes na matéria. Para os estudantes que vão fazer o Enem, o tempo já entrou em contagem regressiva. E para administrar tempo de estudo fora de sala de aula, lazer, convivência com a família, amigos e controlar a ansiedade não é uma tarefa fácil. Mona Lisa, Maria Júlia e Carlos Eduardo estão enfrentando toda essa situação. E cada um deles procura organizar a vida e o tempo sem perder o foco nos estudos. Carlos Eduardo quer estudar direito e explica como é a rotina dele. Primeiro é revisar o que foi dado em sala de aula e depois pôr na prática, resolvendo questões de simulado, Enem, FUVEST e outros simulados que realmente vão exigir de você para ver se você está realmente sabendo do assunto. Chega em casa, dá tempo de almoçar, descansa pelo menos uma meia hora e vai estudando até a noite. Maria Júlia vai fazer Enem para medicina. Assim que eu saio do colégio, eu tenho um período de descanso até as 3 horas e começo a rotina de estudos baseado no cronograma do colégio, que cada dia é uma área, né? Depois do período pós-descanso, tem o período de estudo. Na segunda, quarta e sexta eu tenho um cursinho de matérias que eu tenho dificuldade. E nas terças e quintas eu foco em áreas também dos dias do colégio, mas também em áreas à noite que eu tenho dificuldade. E vou dormir em média de 10h30, 11 horas. Já a Mona Lisa Lucena está estudando de domingo a domingo. Ultimamente eu tenho estudado de domingo a domingo, mas não é o correto, né? O certo é tirar um dia para descansar e fazer alguma outra coisa e não passar 7 dias da semana estudando. O professor Caio Américo explica que quem vai fazer o Enem precisa também tirar um tempinho para relaxar e descansar a mente. Intensificar os estudos durante a semana com a resolução de questões e, obviamente, chegar no domingão, dar uma descansada. Professor, no sábado também é importante estudar. Agora, claro que quando chegar na sexta-feira, que vai ser uma semana já bem carregada, você já vai começar a ter um ritmo menor. Chega no sábado, faz uma grande revisão. Tem muitos alunos que têm aulas também aos sábados pela manhã. Então, à tarde ali, faz uma pequena revisão, nada assim de muita sobrecarga,
e descansa. O resto do sábado à noite, e o domingão ali, dá uma descansada, né? Vai assistir um filme, vai à praia, vai tomar um sorvete com os colegas, comer uma pizza, vai desopilar. A psicóloga Graciela Coelho dá dicas para quem vai fazer o Enem. Tentar vencer a ansiedade é um dos principais inimigos dos feras. Estudos apontam que o cansaço mental causa o aumento da irritabilidade, da ansiedade e estresse. Perda de foco, perda da memória, atenção, produtividade, além de poder provocar outros prejuízos a médio e longo prazo. Para começar, é importante checar questões básicas como aprender a respirar, meditar, cuidar da alimentação, da qualidade do sono. Ela também destaca a importância do relacionamento da família com os estudantes. Em primeiro lugar, a família precisa acolher as preocupações dos estudantes e não aumentar as cobranças que, por sinal, não ajudam em nada. Pelo contrário, elas propiciam a angústia e a ansiedade. Bem, agora é só pegar essas dicas dos especialistas e colocar em prática no dia da prova e com certeza você vai ter bons resultados. Então, boa sorte a todos. E o que pode ajudar os candidatos que vão fazer o Enem pode ser o consumo de chá, porque tem alguns que são calmantes, tranquilizantes, então caem bem aí para os mais ansiosos, mais nervosos, principalmente nesses momentos de tensão e de decisões tão importantes da nossa vida. Mas a gente tem que ter cuidado com o consumo dessa bebida, apesar de que ela combina bem qualquer hora do dia, manhã, tarde ou noite. Eu também adoro. Mas esses cuidados e também sobre os benefícios do chá, quem vai falar pra gente é a nutricionista Maraísa Cavalcante no quadro Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar sobre o chás e o foco será no chá verde. Quais são os benefícios do chá verde? Ele é rico em compostos antioxidantes que ajudam a reduzir os radicais livres que ocasionam várias doenças aí em nosso corpo. É bom para melhorar o desempenho físico, então vai para academia, um chazinho verde ele cai muito bem. Também é bom para concentração, aumentar a disposição. Então, se você é uma pessoa mais cansada, o chá verde ele é sim uma excelente indicação. Porém, ele não deve ser consumido durante o dia inteiro, tá? O período mesmo é pela manhã, porque é um chá rico em cafeína e talvez se você consumir à tarde, pode ser sim que você prejudique aí a qualidade do seu sono. Ah, Nutri, mas eu durmo bem, consigo dormir tranquilamente. Mas será que seu sono será com qualidade? Será que você alcança aquele sono profundo que você vai descansar? Então toma uma xícara de chá pela manhã. O indicado é que seja de 150 ml, utilizando de 1 a 3 gramas da erva, tá? E o modo de preparo do chá verde, como ele é uma folha, ele deve ser feito por infusão. Que método é esse? É aquele método que você vai ferver a água. Quando ela ferver, você vai desligar o fogo, adicionar a erva e abafa. Tem que abafar para você preservar o sabor desse chá, tá bem? Então a forma é essa. A outra maneira é a decocção, que não é indicado para o chá verde, mas é para aqueles chás que são com partes mais grosseiras da planta, como casca, raiz. Daí você vai ferver essa erva junto com a água. Quando a água começa a ferver, você conta de 10 a 15 minutos e daí desliga o fogo e toma o seu chazinho. Quais são as contraindicações do chá verde? Gestantes, lactantes, crianças, pessoas com problemas de fígado não devem consumir e também pessoas com problemas de pressão. E o chazinho realmente é tudo de bom e vale sim a pena a gente consumir.
E a gente vai falar agora sobre osteoporose, que é uma doença bem silenciosa, que pode aparecer com mais frequência entre os pacientes que têm artrite reumatoide. Já pensou aí? Duas doenças tão sérias e que precisam de um acompanhamento frequente para poder esse paciente ter mais qualidade de vida. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre essas duas doenças é a reumatologista Sandra Batista. Eu conversei com ela e a gente confere agora esse bate-papo. Uma curiosidade, você sabia que apenas 20% dos brasileiros que têm osteoporose sabem que possui o problema? Isso porque a doença ela é silenciosa, com poucos sintomas e aí, infelizmente, em decorrência de uma queda, de uma fratura, é que se descobre que tem osteoporose. É sobre esse assunto que eu converso agora com a reumatologista Sandra Batista, que vai começar logo tirando uma dúvida, né? Muita gente confunde osteoporose com artrite reumatoide e outras doenças. Qual a característica principal de cada uma delas? A osteoporose, ela é uma patologia que se caracteriza pela perda de massa óssea, a redução da massa óssea, que acontece ao longo do tempo. E isso vai ser mais efetivo, mais importante, a partir nas mulheres da menopausa, né? Que é um desfecho importante, um fator, digamos, agravante, predisponente importante. E a própria senilidade nos homens também pode acontecer, embora não haja o fator hormonal como predisponente, mas os homens, a partir da senilidade, eles passam a ter mais predisposição à osteoporose também, que é uma doença silenciosa, é uma doença onde você não vai sentir dores. Então, o desfecho que a gente sempre procura evitar com o tratamento da osteoporose é justamente a fratura, que é onde o paciente pode vir a ter o sintoma, né, a dor principalmente, certo? Em relação à artrite reumatoide, é uma doença bem diferente da osteoporose. Existe uma relação entre elas apenas pelo fato da artrite reumatoide ser também um fator que contribui para a perda da massa óssea. Então, as pessoas que são portadoras de artrite reumatoide, elas vão ter a osteoporose de forma mais precoce, não precisando chegar à senilidade e nem tampouco após menopausa. Interessante, né? Elas são diferentes, mas uma pode desencadear a outra, né? Como é que a gente faz então para prevenir? Prevenir a osteoporose é basicamente você fazer atividade física regular. Recomendamos principalmente as atividades onde há resistência, né? Onde existe carga, uma musculação, por exemplo. Mas qualquer atividade é bem-vinda, só que as atividades de carga são mais eficientes no ganho de massa óssea, certo? Então é o que recomenda-se para a prevenção. Além de uma dieta que seja rica em cálcio. Os alimentos mais ricos em cálcio são os laticínios, né? O queijo, o leite, o iogurte, esses são os alimentos realmente mais ricos em cálcio. Tem alguns outros que podem contribuir, mas esses são mais importantes, né? Não fumar, não ingerir bebida alcoólica em grandes quantidades, também é uma forma de prevenir a osteoporose. E aí são dicas que também auxiliam para evitar, então, a artrite também? A artrite reumatoide, ela tem uma relação com a genética muito importante, né? Então, às vezes você não tem como prevenir, né? Geralmente você não vai poder prevenir uma doença que está na sua genética, na sua herança familiar, digamos assim. Mas existem fatores desencadeantes, só que você não conhece a sua história genética, né? Então você tem, pelo menos, uma vida saudável. É sempre importante termos para evitar ou para agravar qualquer doença, né? Então, para evitar agravamento e para evitar o desencadeamento de uma doença
uma vida saudável é sempre bem-vinda. Então, evitar o estresse, fazer atividade física regular, ter uma alimentação saudável, né, que não inclui alimentos industrializados, né? Isso seriam formas de você se manter saudável. Como a artrite reumatoide é de origem genética, acredito eu que a cura fica mais difícil, né? E a osteoporose tem? A cura da artrite reumatoide, ela não existe, né? Ela não existe, mas existe o tratamento e o controle da doença, que podem ser muito eficazes. Para isso é muito importante o diagnóstico precoce. No caso da osteoporose, existe uma relação genética também importante, não da mesma forma que a artrite reumatoide, mas existe uma influência, digamos assim. Só que a osteoporose, ela é uma doença que ela vai acontecendo muito gradativamente e muito lentamente. E da mesma forma, você também pode obter a melhora da massa óssea, a sua reposição de massa óssea, de forma lenta e gradual, mas pode acontecer. E falando em diagnóstico precoce, como é que a gente descobre que tem a doença? Que tipo de exames são necessários? Isso, principalmente com relação àquelas pessoas que já têm casos na família, né, que já desperta aí esse alerta. Para a osteoporose, o exame que a gente obtém o diagnóstico, de fato, é a densitometria óssea, certo? Essa densitometria óssea deve ser feita mediante a suspeita, né? E principalmente chegando naquela faixa etária mais predisponente. Mediante suspeita, por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide, que usa cronicamente medicamentos ou que já tem a doença há bastante tempo, ele deve fazer uma densitometria, porque lembra que eu falei que a artrite reumatoide pode determinar a osteoporose mais precocemente, então ele deve fazer uma densitometria. Fora essas situações, assim, digamos, especiais, a densitometria deve ser feita na mulher após a menopausa, né? E no homem a partir de 70 anos, ou ainda na mulher, o que a OMS preconiza, fazer a densitometria a partir dos 65 anos. Ou em fatores predisponentes, aí no caso a menopausa entraria como fator predisponente. A artrite reumatoide seria um fator predisponente também. Então poderia se fazer a densitometria mais cedo. E no próximo bloco a gente volta com mais saúde e você. A gente vai falar sobre a estação mais bonita do ano, a primavera, que pode ter relação com algumas doenças, você sabia? E ainda que caldos e sopas podem ajudar no processo de cura no meio de uma gripe. Então não perde, daqui a pouquinho a gente volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed